Vamos lá, pessoal, a gente está encerrando a nossa parte do nosso programa, né, da nossa ementa. E eu tenho dois assuntos aqui. É só teórico mesmo, não vai ter cálculo. É a parte de usinas geradoras de energia elétrica e a parte do modelo atômico, que eu acho que eu já falei lá no início, mas a gente volta e fala novamente, certo? Então, essa parte de usina geradora de energia elétrica, nós temos o quê? Nós temos as hidrelétricas, as termoelétricas e as usinas nucleares. Temos outras, mas as mais importantes, pelo menos o que a gente utiliza no Brasil, são essas três, né? Hoje, com a escassez de água, está sendo muito usada a termoelétrica, que não é uma usina legal, né? É uma usina que se torna cara porque ela usa combustível, transformando combustível em energia elétrica, se torna caro para o consumidor final, que somos nós, e se torna também na chamada energia limpa. A que mais nós utilizamos são as hidrelétricas. Isso, a energia gerada através de movimento da água. Então, como isso é feito? Certo? Pequenas usinas, eles usam umas pás em que a água vai passando, vai movimentando, e esse movimento, energia mecânica, vai sendo transformado em energia elétrica. Então, a mesma coisa acontece com as grandes hidrelétricas. As grandes hidrelétricas, essas pás são feitas em turbinas e com a passagem da água pelas turbinas, elas começam a girar e esse giro faz a transformação da energia mecânica em energia elétrica, certo? Então, como ele diz aqui, a energia hidrelétrica é constituída basicamente de uma turbina, que é um conjunto de pás ligadas a um eixo. Então, o que eu acabei de falar para vocês, isso aí, tá certo? Então, a água, o movimento da água faz com que esse rotor ele comece a girar, um grande movimento, grande velocidade, e esse girando um fluxo magnético sobre as espiras, e a partir daí se cria ou se transforma essa energia, tá certo? Então essa energia é dada pela lei que é chamada Lei de Faraday. Lei de Faraday. O que é que ele diz nessa lei? E é igual nós vimos aqui, é o fluxo dividido pelo tempo. Então isso aqui a gente já viu dentro do que nós falamos em... Eu queria chamar só a atenção de um ponto, tá certo? Porque vem a questão da potência dissipada. Então, com o movimento, claro, vai gerar calor e esse calor faz com que haja perda, né? Então, essa perda pode ser evitada de duas formas. Primeiro, utilizando-se nas redes de transmissão fios grossos para diminuir a resistência da linha. Certo? Então, você vê que geralmente as linhas de transmissão, os fios são grossos, né? Mas seria uma espessura maior para diminuir a perda da resistência. Só que isso aí se tornaria inviável, certo? Se tornaria muito caro. Então, o que é que eles fazem? A segunda parte, elevando-se a tensão de saída a valores muito altos. Dessa maneira, é possível abaixar o valor da corrente elétrica sem perda de potência. Então, isso quer dizer o quê? Quando ela sai da hidrelétrica, certo? Quando a energia mecânica é transformada em energia elétrica, que sai da termoelétrica, da hidrelétrica, ela vai ser distribuída para as cidades. Então, a tensão ela é muito alta. A tensão é alta. Então, o que é feito? Em cada cidade, ou na maioria das cidades onde ela faz a distribuição, existem o que a gente chama de casa de força, ou tem outro nomezinho que a gente dá, é subestação. Existem as subestações.
Então, o que acontece nessas subestações? Vocês vejam que ali só entra pessoas especializadas, pessoas que conhecem, porque a tensão ali é muito alta. Então, como a tensão ela vem alta, ela vai para essa subestação e essa subestação vai ter transformadores que vai fazer a distribuição, pegar aquela tensão que é alta, transformar numa tensão mais baixa para que haja a distribuição. Então é isso que acontece. Nessas subestações, elas recebem da hidrelétrica uma tensão muito alta e você vê que tem vários geradores, vários transformadores, e esses transformadores transformam essa tensão alta numa tensão consumível, que no caso, em nosso caso, no Nordeste a gente utiliza 220 volts, já no Sudeste utiliza a de 110 volts. Então, essa subestação ela faz isso, certo? Aí vem o que eu estava falando aqui, que ele coloca como observação desses transformadores fazer essa transformação de energia, ou da tensão que ela vem muito alta para uma tensão mais baixa e haver a distribuição. E no caso dos modelos atômicos, eu tenho a impressão que eu falei nisso nas primeiras aulas. Modelos atômicos. O primeiro modelo atômico era o modelo atômico de Dalton. Recebeu o nome de pudim de passas. Por quê? Porque Dalton dizia que o átomo, que a matéria era constituída por pequenas partículas, e essas pequenas partículas receberam o nome de átomo, tá certo? E essas pequenas partículas, elas eram carregadas positivamente. Aí ele dizia que nesse modelo atômico dele, essas partículas, ou essas cargas elétricas positivas, elas ficavam na superfície desse átomo. Aí por isso que chamaram de pudim de passas, porque ele dizia que o átomo tinha esse modelo, certo? Era uma pequena partícula que tinha esse modelo carregado com cargas positivas. Depois surgiu o modelo atômico de Rutherford. Nesse modelo atômico aqui, ele já dizia que o átomo era constituído de partículas positivas e negativas. As positivas estavam no seu centro e as negativas giravam em torno desse centro em órbitas, se chamava órbitas elípticas. Órbitas elípticas. Essas órbitas formavam uma elipse. Certo? Esse foi o modelo atômico de Rutherford, que começou a ser aceito, já se deixou de lado o modelo atômico de Dalton, quer dizer, já não tinha mais só cargas positivas, já tinha cargas positivas e cargas negativas. Para depois aparecer o terceiro modelo, que é aceito até hoje, é chamado modelo atômico de Rutherford-Bohr. Por quê? Continuava o mesmo modelo atômico de Rutherford, certo? Cargas positivas, cargas negativas, girando em torno do centro. Só que, inicialmente aqui foi dado o nome de cargas positivas, são os prótons, cargas negativas, os elétrons. Aí houve o quê? Essa mudança houve através disso aqui, porque Bohr, ele disse que ele descobriu que no centro, certo? No centro do átomo, a massa era maior do que a quantidade de cargas positivas que tinha. Então ele determinou uma terceira partícula que não tinha carga positiva, era neutra, certo? E a essa carga ele deu o nome de nêutrons.
Então, o nosso átomo hoje ele é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. Esses são os três modelos atômicos. Então, isso ocorre a partir de quê? Quando você forma uma molécula de uma substância, vamos supor que eu tenho aqui H2SO4. Isso é uma molécula do ácido sulfúrico. Aí você vai lá na sua tabela química, você tem que o hidrogênio tem 1 elétron, o oxigênio tem 8 elétrons e o enxofre tem 16 elétrons. Certo? Isso são a quantidade de elétrons para que essa molécula fique o que a gente chama estável, esteja em estabilidade. Para isso tem que acontecer uma troca de elétrons entre si, para que ela fique neutra. Certo? Então tem coisa que você... Estou pegando esse lápis aqui, eles podem estar carregados ou não estar carregados. Se estiverem carregados, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, então faz com que você não leve, por exemplo, um choque. Então a grande parte assim do que é constituído, quando se constitui a molécula de uma matéria, de uma substância qualquer, é esse equilíbrio. Então, nós temos o que? As camadas K, L, M, N, O. Tem mais, mas só vou precisar dessas. Então, ó, quando eu vou distribuir aqui, o hidrogênio só tem 1 elétron. O oxigênio vai ter 2 e 6. Porque você tem 2, 8, 18, 18, 32, aí vai diminuindo novamente. Diz que ele está estável quando acontece isso aqui. E o enxofre eu vou ter 2, 8 e 6. Aí você vê que aqui deveria terminar em 2, aqui deveria terminar em 8, e aqui também. Aí o que a gente fala, alguém ganha, alguém perde. Certo? Mas na realidade existe uma troca, não é perder ou ganhar. Quando você vai na tabela periódica ela é dessa forma aqui, né? O hidrogênio está bem aqui, é o primeiro. O oxigênio está bem aqui, o enxofre vai estar por aqui. Então, quando você vai, que é o que chama de eletronegatividade, quando você vai nesse sentido, quem está para lá tem a tendência de ganhar. Quem está mais para cá tem a tendência de perder. Eu volto a falar novamente que não vai ter perda, vai ter uma troca. Tá certo? Então, como o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o enxofre, do que o hidrogênio, a tendência dele é de ganhar elétrons. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar o enxofre aqui no meio, tá certo? O enxofre tem 6 elétrons na sua última camada. Vamos fazer essa distribuição aqui. Vou colocar aqui o oxigênio. Veja que eu tenho 4 moléculas, ou 4 átomos de oxigênio, 2 de hidrogênio e apenas uma de enxofre. Então, uma de enxofre e 4 de oxigênio. E vou colocar aqui o hidrogênio. Veja o que acontece agora. O que vai acontecer aqui? Esse oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Ele precisa de 2 para ficar com 8. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai arrastar um aqui do enxofre e vai arrastar um aqui do hidrogênio. A mesma coisa vai acontecer com esse oxigênio aqui, ó. Ele vai arrastar um do enxofre e outro do hidrogênio. Então, ele está eletricamente neutro. Certo? É o que a gente chama. Esse oxigênio aqui, ele tem 6 elétrons na sua última camada, ele precisa de 2. Então, o que é que ele vai fazer? Roubar esses 2 do enxofre.
A mesma coisa, esse oxigênio tem 6, precisa de 2, então ele vai roubar esses 2 aqui do enxofre. Aí veja que todos os átomos de oxigênio ficaram com 8 elétrons na última camada. O hidrogênio tinha 1, precisava de 2, então vai ficar com 2 na última camada. E o enxofre tinha 6, precisaria de 2, então ele vai arrastar 1 de cada oxigênio, vai ficar com 8. Então é isso que acontece com a formação das moléculas, né, que a gente chama de eletricamente neutro, certo? A gente vai ter aqui um modelo de distribuição e todas as moléculas que você pegar vai ter que existir essa. Quando você fizer a distribuição vai ter que existir esse equilíbrio. Se não existir esse equilíbrio é porque vai se chamar de perda ou ganho. Certo? Alguém vai perder ou alguém vai ganhar. É como, vamos supor, você... Geralmente, geladeira velha, você leva choque nelas. Por que leva choque? Porque ali tem elétrons que estão soltos. Certo? Ela não está eletricamente neutra. E esses elétrons fazem com que você receba uma descarga elétrica, receba um choque por causa disso aí. Ok? Então, a gente está encerrando. Eu vou passar um trabalho para vocês. Certo? A gente encerrou a parte essa parte da física que tinha para vocês, então eu vou passar um trabalho para vocês, vou ver o tema, tá bom? O tema desse trabalho, deixa eu ver uma coisa aqui, e se eu encontrar eu já passo agora. Vou colocar aqui para vocês o que é que eu quero. Modelos atômicos eu já mostrei, que eu acabei de mostrar, né? Isso aqui é fundamentos de mecânica quântica. Fundamentos de mecânica quântica. Tá certo? Isso aí vai ter radiação de um corpo, interferência de difração de ondas de radiação de partículas, mas o tema é esse aqui. Certo? Vai ser um trabalho de pesquisa. Aí nós vamos ficar, a nossa nota do segundo exercício, a nossa nota vai ser COEP, trabalho que vocês vão apresentar no COEP, e o trabalho de pesquisa. Aí o que eu quero de vocês, como a gente está encerrando a nossa ementa, se vocês tiverem alguma dúvida em alguns assuntos de matemática, vocês podem repassar para mim, para a gente aproveitar esse restante de aula e ir fazendo essa revisão, né? Vocês, no caso, matemática 4, quarto período tem mais o que? Não sei, eu acho que vocês não entrariam na parte de cálculo ainda não. Mas vejam aí e passem para mim, aí eu vou ajudando vocês, tirando essas dúvidas de vocês, dos assuntos de matemática que vocês quiserem ou tiverem, a gente vai tirando essas dúvidas, beleza? Então, aproveita a COEP, apresenta a COEP, passa para mim depois e o trabalho de pesquisa. Pode começar a pesquisar a partir de agora. E a outra coisa é a questão da nota do primeiro exercício de vocês, que eu não consegui... não estou conseguindo abrir no meu computador a entrada no programa da ESA. Aí teve umas pessoas que faltaram notas, eu já passei no grupo, tudo. Aí a gente vai, não se preocupe que eu vou olhar tudo esse final de semana e
conserto essas notas aí. Na próxima semana eu estou indo na ESA, porque lá, quando eu chego lá, abre o sistema. Quando eu chego aqui, o sistema não abre para mim. Então eu vou ter que ir lá, aproveitar que o sistema de lá abre e passar essas notas para lá. Então não se preocupe, os que eu divulguei que não tinha me entregue nada, estão tudo preocupado no grupo, mas a gente conserta esse final de semana e na próxima semana eu lanço essa nota de vocês. Tá certo? Então, beleza? Até a próxima aula.